Bom, o assunto dessa videoaula agora é a equação do primeiro grau. E se você observar, eu tenho realmente uma equação do primeiro grau aqui na variável x, ó. 10x menos 5 igual a 15 mais 8x. Bom, para resolver esse tipo de equação, né, que é a equação do primeiro grau, eu vou usar uma regrinha prática aí, muito comum aí, utilizada aí na resolução desse tipo de equação. O que essa regrinha ela consiste da seguinte forma, ó, nós escrevemos todos os termos que tem a variável x, nesse caso que a variável é x, né, antes da igualdade. E aí, todos os termos que não têm a variável x depois da igualdade. Aí lembrando o seguinte, ó, nós vamos trocar os termos de lado, aí nós trocamos o sinal de operação deles, tá? Bom, e aí nós fazemos da seguinte forma, ó. Primeiro, se você observar, eu tenho esse 10x aqui, ó. Então, esse 10x, a igualdade está aqui, não é isso? Ó? Então, ele está antes da igualdade. Então, nós não mudamos nada nele, nós só repetimos ele do mesmo jeito que está aqui. Então, nesse caso aqui, ó, nós repetimos o 10x, né, que ele está antes da igualdade. E aí, depois da igualdade, eu tenho aqui, ó, o mais 8x. Aí, como eu vou passar ele para antes da igualdade, né, ele vai pular a igualdade para cá, ó. Então, nós pulamos ele para o lado, nesse caso aqui, para o lado esquerdo, né, para o lado das variáveis que vão encontrar os termos com a variável x. E ele é positivo, então ele vem o quê? Negativo, ó. Então, eu escrevo menos 8, ó. Tá vendo aqui? Pronto, ó. Escrevi os termos que tem a variável x antes da igualdade, ou seja, no primeiro membro da equação. Então, agora colocamos a igualdade e agora depois da igualdade nós escrevemos os termos que não têm a variável x, né, nesse caso aqui, e aí aquele que a gente trocar de lado, troca o sinal também. Então nesse caso aqui, ó, se você observar, eu tenho 15 e ele já está depois da igualdade, então nós só repetimos ele, ó. E aqui, ó, antes da igualdade eu tenho menos 5, então eu vou pular a igualdade com ele, então ele vai vir para cá, ó, para depois da igualdade, ó, positivo, ó, mais 5, ó, tá vendo aqui? Ou seja, segundo membro da equação. Então o primeiro membro é antes da igualdade, o segundo depois da igualdade. Antes da igualdade, os termos que têm a variável x e depois os que não têm. Isso é uma regrinha prática e muito útil aí na resolução desse tipo de equação, tá? Agora o que eu faço? Eu reduzo os termos, ou seja, eu somo, eu subtraio de acordo com o sinal. Nesse caso aqui, se você observar, eu tenho 10x menos 8x, então eu faço a diferença, ó. 10 menos 8, eu terei o quê? 2, não é? 2x, ó. Então, o 10 é maior do que, né, em módulo, o 10 é maior do que o 8. Então, nós sobra nele, então ele é mais, então, mais 2. Então, 10x menos 8x. Basta você fazer a diferença, né? Tranquilinho, 2x. Bom, agora colocamos a igualdade. Depois da igualdade, nós temos, ó, 15 mais 5. Aí é uma operação de adição mesmo, normal, né? 15 mais 5, 20, ó, tranquilinho, ó, pronto. Juntei esses termos aí, né? Agora eu tenho aqui, ó, 2x igual a 20. Então, nesse caso aqui, o 2 está multiplicando a variável x. Aí eu vou passar ele dividindo o 20, que é uma regrinha prática e muito útil também e muito utilizada nesse tipo de resolução, tá? O que eu faço? Ó, vou repetir o x e aí escrever a igualdade, o 20. E aí, passar o 2 dividindo, ó, tá vendo? Passar o 2 dividindo é escrever em forma de fração, ó, não muda nada, nem sinal, nem nada. Você também poderá dividir aqui por 2, aqui por 2, mas essa regrinha é muito prática, então assim a gente aplica ela sempre, tá? E agora eu posso dividir, não posso? Ó, 20 dividir por 2, 10, ó, 2 por 2, 1, aí eu desço 0, 10, ó. Então, a solução dessa equação, né, ou seja, o valor do x nessa equação, 10, ó. Aí você coloca dentro da solução assim, ó. É uma equaçãozinha simples de ser resolvida, né? Aplicando essas duas regrinhas aí que eu fiz, né? Que é a primeira trocar os termos de lado e a segunda é só dividir aqui. Você não erra não, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui links com outras resoluções envolvendo aí a equação do primeiro grau que eu fiz para você assistir e aprender um pouco mais sobre esse importante assunto, tá? E desde já, muito obrigado.